No final da década de 1970 e no início dos anos 80, o norte industrial do Reino Unido vivia sob o peso de recessão, tensões trabalhistas e um cotidiano marcado por minas de carvão que moldavam o ritmo das cidades. Entre Wakefield, Tingley e Todmorden, a economia girava em torno dos turnos subterrâneos e das pequenas empresas que orbitavam esse universo. Nesse cenário vivia Zygmunt Adamski, imigrante de origem polonesa que havia reconstruído a vida em Yorkshire depois dos abalos da guerra. Trabalhador de mina, homem reservado, dedicado à esposa doente e à família, ele representava um tipo comum naquele mundo de deveres austeros e poucas palavras. No entanto, em junho de 1980, sua trajetória passaria a ocupar um lugar improvável no arquivo de mistérios britânicos. Na tarde de sexta-feira, 6 de junho de 1980, Zygmunt saiu de casa em Tingley para uma breve tarefa, algo trivial, e não voltou. Havia planos familiares para o fim de semana, um casamento que esperava sua presença, nada sugeria uma ruptura de rotina. As primeiras horas sem notícias soaram estranhas, os dias seguintes tornaram-se alarmantes. Familiares e vizinhos não tinham pistas, a polícia foi notificada e a busca começou de modo convencional, com checagem de hospitais, contatos conhecidos e deslocamentos possíveis por ônibus ou trem. Nada emergiu que explicasse para onde ele teria ido. 5 dias depois, na tarde de quarta-feira, 11 de junho, o corpo de Zygmunt foi encontrado sobre uma pilha de carvão em Todmorden, a algumas dezenas de quilômetros de Tingley. O funcionário do depósito, ao retornar brevemente para buscar material, avistou a figura deitada no topo do Monte Escuro, em posição que parecia cuidadosamente repousada e não fruto de uma queda desordenada. O local era aberto, mas cercado por muros e portões, e o horário era diurno. Quando a polícia chegou, a cena chamou atenção pelo contraste, roupas relativamente limpas sobre o pó do carvão, pouca sujeira nos sapatos, sinais mínimos de deslocamento sobre a superfície do monte. Um dos policiais locais, que responderia pelo registro do achado, relataria mais tarde a impressão de que o corpo havia sido colocado ali pouco tempo antes, como se tivesse surgido sem o percurso natural que deixaria marcas e rastros. A análise forense inicial apontou uma morte súbita compatível com parada cardíaca. Havia, contudo, elementos que complicavam a narrativa de um mal súbito em local público. Lesões superficiais com aspecto de queimadura foram observadas em áreas do pescoço e do tronco, com aplicação de um gel ou pomada desconhecida. Amostras foram recolhidas e os registros públicos indicam que exames não chegaram a uma identificação inequívoca da substância. A barba apresentava crescimento compatível com os dias de desaparecimento e havia indícios de que o cabelo teria sido cortado de maneira tosca, não se sabe onde ou por quem. As roupas intrigavam, parte do vestuário formal estava ausente. Peças como camisa e alguns pertences pessoais não foram encontrados e os cadarços pareciam ajustados de forma incomum. Ao mesmo tempo, não havia sinais claros de luta, tampouco de exposição prolongada a intempéries, algo que seria esperado após 5 dias ao relento. A estimativa de intervalo pós-morte sugeria que Zygmunt teria falecido poucas horas antes da descoberta. A polícia de West Yorkshire conduziu as diligências com o método disponível, reconstituindo deslocamentos possíveis, interrogando moradores, buscando registros de táxis, ônibus e trens. A distância entre Tingley e Todmorden, embora percorrível, exigiria algum meio de transporte. Não surgiu testemunha capaz de confirmar o trânsito de Zygmunt entre as duas localidades e nenhum cenário plausível de pernoites ou abrigos foi verificado. Dentro da própria força policial, o caso dividiu percepções. Havia quem considerasse tratar-se de um episódio de saúde culminando em um desfecho estranho por coincidências de local e horário. Outros viam no conjunto de indícios a marca de uma intervenção humana. Alguém que o teria mantido em algum lugar, tratado as lesões com uma substância não padronizada e posteriormente o deixado no depósito de carvão sem chamar atenção. A intervenção militar não ocorreu. Não houve cercos nem operações especiais. O que existiu foi a engrenagem administrativa de sempre, o registro coroner, a perícia local e as comunicações com laboratórios forenses. O caso, entretanto, adquiriu uma dimensão nacional por uma razão alheia às rotinas de inquérito. O mesmo distrito policial seria palco, meses depois,
de um relato de encontro aéreo incomum feito por um agente em serviço no fim de novembro daquele ano. A coincidência geográfica alimentou narrativas paralelas e transformou a morte de Zygmunt em objeto de especulações sobre fenômenos aéreos não identificados. A imprensa abraçou a conexão, mesmo que a investigação original não apontasse vínculos materiais entre os dois episódios. Os testemunhos diretamente ligados ao achado permanecem centrais. O funcionário que encontrou o corpo descreveu surpresa genuína e ausência de explicações para a presença daquele homem no alto da pilha. O policial que atendeu à ocorrência registrou sua impressão sobre a falta de sinais de escalada na massa de carvão, algo que, se confirmado em todas as condições, reforçaria a hipótese de colocação recente e cuidadosa. Médicos legistas anotaram a causa final como falência cardíaca, mas sublinharam as anomalias, as queimaduras leves, o gel não identificado e a ausência de um caminho convincente para os 5 dias em branco. Familiares reforçaram o perfil de um homem trabalhador e atento aos compromissos, sem histórico conhecido que indicasse fuga voluntária. Documentos de época, relatos de agentes e matérias de jornal convergem em alguns pontos e divergem em detalhes. Convergem na cronologia essencial, desaparecimento em Tingley, descoberta em Todmorden, autópsia com causa cardíaca e lesões estranhas. Divergem na descrição precisa do vestuário e na interpretação do estado do carvão, bem como na certeza sobre a natureza do gel aplicado, que para alguns teria contornos de produto farmacêutico comum e para outros permaneceria sem classificação. O acesso público a relatórios completos é fragmentário, típico de casos antigos com procedimentos locais e arquivos dispersos, e a revisão retrospectiva enfrenta o ruído de décadas de recontos. As hipóteses não oficiais variam entre um sequestro humano com manutenção em cativeiro improvisado e uma sequência de eventos fortuitos agravada por doença súbita, passando por teorias de caráter extraordinário que se amparam mais na coincidência narrativa do que em evidência direta. Faltam peças cruciais: quem viu Zygmunt entre o 6º e o 11º dia de junho, onde ele dormiu, quem tratou as lesões, como chegou ao depósito, porque foi deixado em um ponto tão visível e ainda assim tão difícil de explicar em termos de acesso. O inquérito não identificou suspeitos, não apresentou cadeia de deslocamentos e não encontrou cenário físico consistente que sustentasse uma única linha de conclusão. Quase meio século depois, a morte de Zygmunt Adamski resiste como um enigma forense emoldurado por um contexto social específico, uma região em transição e uma coincidência que lhe conferiu renome além do esperado. O que está estabelecido aponta para um evento de saúde fatal, cercado por circunstâncias logísticas e clínicas incomuns. O que falta são os elos que conectem o último passo em Tingley ao topo do carvão em Todmorden. Entre a sobriedade dos autos e as narrativas que o tempo gosta de adornar, permanece um dossiê aberto, um caso que não entrega todos os seus segredos e que devolve ao observador a pergunta essencial: onde esteve Zygmunt, com quem esteve, e por qual razão seu fim assumiu a forma precisa.